Olá pessoal, como que vocês estão? Bom, esse é o nosso último vídeo da série de vídeos sobre ansiedade e esse tempo de distanciamento social e de quarentena. E nesse vídeo eu trouxe mais algumas dicas e mais uma estratégia para a gente lidar com esse momento que estamos passando, né, no nosso país e no mundo como um todo. A nossa quinta dica seria para vocês buscarem estratégias de autocuidado no dia a dia. Eu sei que quando a gente está passando por uma situação difícil, onde a gente está tendo que se reinventar todo o tempo, a gente tende a deixar de lado os cuidados com nós mesmos. E nesse momento, lembre-se de não se cobrar, né? Mas se for possível, busque fazer coisas também para vocês terem estratégias de autocuidado, de se cuidar um pouquinho. Às vezes a gente está, né, na nossa casa, na nossa família, cuidando de todo mundo e a gente acaba esquecendo das estratégias de autocuidado. Então que seja um dia lavar o cabelo, né? Quem gosta de fazer uma hidratação, quem gosta de fazer uma maquiagem, às vezes para ficar em casa, fazer uma maquiagem. Se você gosta de se alimentar bem, de cuidar do seu corpo dessa forma, não importa, você vai pensar numa estratégia de cuidado, de algo que você vai estar fazendo para você e tentar usar ela no seu dia a dia, pelo menos uma vez no dia ou uma vez na semana, não sei qual que é a realidade de cada um. Então tentar trazer uma estratégia de autocuidado, eu acho que isso pode beneficiar e diminuir o nível de ansiedade nesses momentos. A sexta dica é para que vocês tentem conectar com as outras pessoas. Nós temos aí um meio digital, né, muito intenso, a gente tem várias tecnologias a nosso favor e nesse tempo de quarentena, muitas das coisas que as pessoas estão sentindo falta é do contato físico, é de abraçar, é de estar junto com os amigos, é de sair, de encontrar pessoas, de encontrar a família que às vezes está num outro lugar. Então tente se conectar com as pessoas, que estão na mesma casa que você, que está nesse mesmo distanciamento, mas junto com vocês, conversar, ter um diálogo, tirar um tempinho que seja para tomar um café junto, se isso for possível, mas também se conectar com as pessoas que estão fora, com as pessoas que estão distantes nesse momento e utilizar a tecnologia a nosso favor, né? Fazer uma videochamada, um bate-papo que seja em grupo, tirar um tempinho para se dedicar ali ao grupo com os amigos e tentar buscar formas de se conectar às outras pessoas. A gente sabe que o quanto que quando a gente está conectado, quando a gente está junto com o outro, a gente consegue inclusive enfrentar situações difíceis de uma melhor forma. Então essa sexta dica seria mais para vocês se conectarem com as outras pessoas, sejam pessoalmente, com aquelas que vocês conseguem ter acesso, né, no dia a dia, ou seja, via as nossas tecnologias que nós temos. A sétima dica seria para vocês tentarem colocar no dia a dia coisas que vocês gostam de fazer. Então, se eu gosto de assistir um filme, se eu gosto de ver uma série, se eu gosto de ler um livro, para eu colocar coisas que eu gosto. Se eu coloco no meu dia a dia atividades que eu gosto, o dia a dia ele tende a ser menos pesado. Mas uma coisa que é importante, coloque se você tiver naquele momento a fim de realizar aquela tarefa. Eu posso gostar muito de ler um livro, mas naquele momento para mim, ler um livro está sendo pesado, ou está me trazendo mais angústia, ou está me trazendo mais cobranças. Então eu vou fazer uma coisa que eu goste mais. Então tentar buscar estratégias de fazer coisas que você goste e que você não necessariamente se cobre por aquilo, para não se tornar um ambiente e um momento mais pesado. Lembre-se sempre de cuidar de vocês, lembre-se sempre de ouvir aquilo que vocês estão sentindo. Os nossos sentimentos, eles trazem muita informação. Se eu me escuto mais, se eu percebo aquilo que eu quero naquele momento, eu tendo a ter algumas ações que são mais em direcionamento a lidar melhor com essas atividades, com essas situações em si. A oitava dica é para vocês tentarem desenvolver a resiliência de vocês. A resiliência é um termo que a gente adotou, né, da física, mas na psicologia, dentro da área da saúde mental, a gente enxerga a resiliência muito como uma estratégia da gente lidar com situações difíceis e conseguir sair dessas situações difíceis não machucados emocionalmente e de forma saudável. A gente trouxe essa terminologia, né, da física e adaptou para uma realidade de saúde mental. E como que eu poderia desenvolver essa resiliência? Por exemplo, tentar olhar o lado positivo das coisas. Eu sei que é muito difícil nesse momento a gente ver algo bom em tudo que está acontecendo. Mas se a gente pegar um pouquinho ou se forçar um pouquinho, a gente consegue ver o quanto que a gente está conseguindo estar mais próximo das pessoas, o quanto que às vezes grupos que estão de se reunir há muito tempo e com essa quarentena, com tudo que veio, conseguiram fazer uma videochamada e se reunir,
Quanto que às vezes a gente está no nosso dia a dia atropelado, a gente não tem tempo de conversar com o nosso companheiro ou com a nossa companheira, e hoje os nossos cafés, nosso dia a dia, o nosso diálogo, ele está muito mais forte. Então eu acho que é tentar ver estratégias e ver pontos bons nisso tudo que está acontecendo. Isso faz com que a gente aguce um pouco mais a nossa habilidade de desenvolver mesmo essa resiliência. Um outro ponto que ajuda bastante é a gente desenvolver a nossa esperança diante das coisas. Então, o que eu espero fazer quando isso tudo passar? Eu não tenho como ver o que vai acontecer depois, mas eu posso me planejar, eu posso pensar, esperar, ter esperança. Isso tudo auxilia bastante a gente se sentir mais tranquilo, entendendo que isso tudo vai passar em algum momento, e quando isso tudo passar, eu vou poder fazer coisas que eu queria muito fazer agora e que me foram tiradas. Desenvolver essa capacidade de enfrentar situações difíceis sem sair delas prejudicado emocionalmente e mentalmente é algo que pode ajudar muito cada um de vocês. Então tentem buscar essa estratégia. E pra gente finalizar, eu trouxe aqui uma última estratégia que eu acho que ela é uma das que mais tem me ajudado, uma das que mais tem feito sentido pra mim, que é uma estratégia de regulação emocional. O que seria isso? A gente sabe que diante de algumas situações, se a gente está envolvido emocionalmente com aquela situação, a gente tende a não achar estratégias ou formas para lidar com ela de forma mais funcional, certo? Então, como que seria essa estratégia de regulação? Tentem pensar, sempre que vocês estão numa situação de ansiedade muito intensa, tente pensar se um amigo de vocês estivesse passando por aquela situação, o que você diria para que ele tentasse enfrentar aquela situação em si. Quando eu distancio, eu consigo pensar melhor. Faça esse movimento sempre que for muito difícil achar para você mesmo estratégias para lidar com essa ansiedade. Pense o que você faria com um amigo que estivesse passando por uma mesma situação. Assim você se distancia e assim você consegue pensar em estratégias mais eficazes. Bom, pessoal, é isso. Essas foram as dicas e foram as estratégias que eu tenho utilizado bastante e que eu tenho passado também para os meus pacientes, para os meus amigos, e eu queria trazer em forma de vídeo para fazer mais sentido para mais pessoas. E eu sei que a gente já está conseguindo tirar de letra todas essas semanas de quarentena, de distanciamento social, mas eu acho que tendo mais ferramentas a gente consegue mais. Então esse foi o intuito dos vídeos, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que faça sentido para cada um de vocês. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, tudo que tiver, ao meu alcance, que eu possa auxiliar de alguma forma, é só me mandar uma mensagem e eu tento buscar uma forma de auxiliá-los, viu? De orientação ou de aconselhamento nesse sentido, de acolhimento também nesse sentido. Fiquem bem, se cuidem, daqui a pouco a gente vai ter passado por essa situação de uma forma melhor, se reconstruído e se ressignificado de uma forma melhor.